salve, você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Até bem pouco tempo, se achavam que o órgão, a glândula pineal era um órgão residual, mas hoje nós sabemos que é muito, mas muito mais do que isso. Pois é, e se conhecessem, conheciam a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Aqui o racional superior fala que depois de desmaterializado pela cultura racional, Porfírio. Então quer dizer que a pessoa pega o livro Cultura Racional, começa a ler, ele no instante desmaterializa e volta para o mundo racional? Como é que funciona, Porfírio? Ou tem o tempo, o amadurecimento para que isso aconteça? O que ele nos remete com esse título é que, se nós conhecêssemos a glândula pineal, saberíamos que ela é um habitante do mundo racional. Com toda certeza e clareza, ele não está se referindo àquela glândula pineal que nós chamávamos de epífise, que era tido como órgão residual na antiguidade, mas que hoje a neurociência dá um valor extraordinário, e podemos citar aqui os trabalhos daquele professor médico lá da USP, Dr. Sérgio Felipe, e que ele já desdobrou o entendimento deste organismo chamado glândula pineal, que não é o organismo que o racional superior se refere especificamente. E isso é o que nós pretendemos clarear aqui, porque as pessoas acham que, ao ler o livro Universo em Desencanto, vai desmaterializar a glândula pineal, órgão residual. Não, não vai desmaterializar a epífise. Não, vai desmaterializar a glândula pineal, que é um habitante do mundo racional, que é a mecânica racional que ninguém conhecia, inclusive, com todo respeito, o nosso prestimoso Dr. Sérgio Felipe, que nos qualifica muito bem. Em primeiro grau, a glândula pineal é o sensor de luz, daí deriva-se a produção de melatonina e serotonina, quer dizer, o órgão que recebe a luz da noite, do dia, e essa regulagem toda. Vou deixar aqui para o Dr. Carlos dar uma breve explicação. Então, na cultura racional, esse mecanismo é chamado de mecânica material. A glândula pineal também, segundo a afirmação, e concordamos plenamente com o Dr. Sérgio Felipe, é um órgão sensorial porque transforma campos magnéticos, ou magnetismo, em neuroquímica. Ou seja, a sensibilidade de um encosto, né, que é o popular encosto, ou não, pode ser ao contrário também, a parte boa. A glândula pineal é o órgão sensorial que vai traduzir uma neuroquímica de satisfação ou de terror. Depende do magnetismo ao qual ela está submetida. Então temos aí uma segunda visão da glândula pineal. Estão percebendo? A primeira visão é sensível à luz. Então é a glândula pineal da mecânica material. 2 hormônios, beleza. A ciência está estudando bem isso. Cura a doença, ou não cura, ou afeta, essa coisa toda. Tem muita derivação. A segunda parte é a sensibilidade aos campos magnéticos, a neuroquímica, sendo obtida por essa sensibilidade da glândula pineal. O que nós queríamos e queremos mandar este belo recado também para o Dr. Sérgio Felipe é que existe uma terceira dimensão de sensibilidade nesta glândula pineal, que é exatamente a alma que se assenta, o trono da alma de vida eterna, que se assenta na nossa mente, né? Que na nossa glândula pineal, segundo o próprio filósofo matemático René Descartes.
Então, o que nós queremos dizer é, a que vai desmaterializar é a mecânica racional que está no istmo do mesencéfalo, que o racional superior chama de glândula pineal, e eu passei a observar isto, eu particularmente, por isso hoje tenho plena confiança desta análise, é que o grifo meu, aliás, a observação minha, é que na literatura do livro Universo em Desencanto, e eu separei uma infinidade de trechos falando sobre a glândula pineal, o racional superior sistematicamente usa a grafia com letra maiúscula. Ele não usa a grafia de glândula pineal com letra minúscula. Então, ele não está se referindo à glândula pineal que o Dr. Sérgio Felipe honrosamente nos mostra, nos ensina, que é a mecânica material e a mecânica celeste, mas sim, ele está se referindo à mecânica racional, e essa sim é a que vai desmaterializar, enquanto as outras duas funções vão continuar perfeitas, porque no lugar dessa mecânica racional que desmaterializa, entra uma ligação direta do campo racional, não mais do magnetismo. Então as duas outras partes praticamente ficam nulas, e a glândula pineal, organismo físico, vai começar a trabalhar ligado na energia racional, numa sensibilidade única, os três em um. Mas isto é uma conclusão que nós vamos tirar na medida que estudarmos a cultura racional. Doutor Carlos, eu ia deixar todos os meandros para você, se der tempo, por gentileza. Faça bom proveito dessa conclusão prestimosa sobre o Dr. Sérgio Felipe, que é a terceira glândula, né? Terceiro modo de ver a glândula, e sobre essa desmaterialização que a gente às vezes pensa assim, então vou perder minha pineal, e como é que vai ficar a serotonina e melatonina? O que vai desmaterializar é a terceira glândula. Né? É verdade. E esse neurocientista brasileiro, famoso mundialmente, espiritista, kardecista, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, eu considero uma excelente ferramenta da natureza para o terceiro milênio. Ele fez já muita coisa e que ajuda os seus pares a prestar mais atenção que o terceiro milênio é tudo glândula pineal, até chegar nesse ponto que você acabou de falar. Tem o terceiro nível da glândula, por assim dizer, que é a parte racional a desmaterializar. Né? Eu sou estudante da cultura racional ainda desde a faculdade, como o racional superior dava essa dica, né, que tinha uma glândula, eu estava lá na faculdade ainda, comecei a estudar, a pesquisar na literatura que era disponível na época, eram tempos românticos, não tinha internet, tinha que ser tudo caçando livro, né? E aí a gente vai coletando bastante informações, né? Mas vamos lá. Primeiro, historicamente, é muito importante citar que textos védicos, 5.000 anos lá da Índia antiga, relacionam a glândula pineal com o olho de Shiva, com a terceira visão, onde se dá a percepção do mundo invisível e que é onde também está a base de todo o conhecimento espiritual. Isso na linguagem deles lá, mas já quer dizer muita coisa e quer dizer que gente lá atrás, no passado, já não era bobo, como se diz hoje em dia, tinha noção mesmo das coisas. Provavelmente, muito provavelmente, herança de alfabeto astrológico. Alexandria, no Egito, era o centro cultural da antiguidade. Um anatomista chamado Herófilo, 300 a.C., relacionava a glândula pineal a funções mentais, dava muita importância a ela. O citado René Descartes, século XVII, o corpo humano é uma máquina terrestre, portanto, está no terreno das ciências estudarem. E a mente humana está para o terreno das religiões. Mas existe o trono da mente, que é a glândula pineal, onde uma alma racional se assenta para ou participar dos destinos ou apenas assistir, né, se não tiver evolução. Essa questão da essência espiritual, né, da mente, das religiões, e essa parte da essência material foi que deu a célebre dicotomia cartesiana que vigorou no artifício e abstrai o que ele falou no final da sua frase, né? Abstrai a glândula pineal que entra num terreno metafísico. Ele só esqueceu da res divina. Isso. Trabalhou a res material,
a res cogitans, que é o pensamento, mas a res divina ele deixou de lado. Ele Por não isso trabalhou, é que veio, mas citou. E aí o pessoal abstraiu por... e o René Descartes ficou no plano, né, do pensamento e da imaginação, e o pensador pensando que raciocinava, e não era ainda o raciocínio. O raciocínio está no terceiro milênio. Grande matemático, mas grande ocultista também. Essa coisa não é falada nos livros de história, mas todos esses grandes, eles também tinham o lado oculto, pesquisavam o ocultismo, e isso não entra porque a ciência é materialista, né? O pensamento é materialista e grosseiro. Na parte anatômica, a glândula pineal ocupa uma posição muito interessante, que é justamente no topo da coluna cerebral e na base do cérebro. O nome do local é istmo do mesencéfalo, mas a função ali dessa região é chamada sistema límbico, é onde vão coordenar as emoções, os sentimentos, as percepções, então é lá no caroço do cérebro. E, comparativamente, o cérebro pesa 1,3 kg e a glândula pineal menos de 1 grama, na base de 200 miligramas, em média. Agora, o processamento do cérebro de 400 bilhões de bytes por segundo é inconsciente. Consciente, apenas 2.000 bytes por segundo. Então, tem um filtro, aquele filtro que a gente falou no programa anterior, né? Tem o inconsciente até o consciente aparente, tem o subconsciente. Esse filtro é para não sobrecarregar a mente do pensador que não tem condição ainda de se ligar à parte cósmica, né? De se integrar à natureza toda, né? Ao absoluto. E o tamanho de glândula pineal média é 10 milímetros e a singularidade principal, não tem duas iguais. É como se fosse identidade... impressão digital, isso. Na histologia, tem células da retina, lá na glândula pineal. A retina está nos olhos, então a embriogênese é igual à embriogênese dos olhos, né? E tem os tais famosos cristais de apatita, que quem propagou bastante foi esse nosso neurocientista brasileiro, né? Biologia comparada, a glândula pineal dos irracionais, sim, irracionais têm glândula pineal, né? Aquela primeira conferência lá na primeira conferência minha, né, desse aparelho lá na Universidade Federal Rural, foi em 98, né? Então, quando esses dados científicos, os estudantes achavam que os irracionais não tinham naquela época, né? A maioria. 1º de dezembro de 1998, mas Isso. a glândula pineal dos irracionais, já vou logo adiantando a sua fala, que é ela seguinte, não tem a mecânica racional. não Só tem. isso. Então, ela é ligada no eixo magnético da Terra, por isso, e isso é provado, né? Tanto o instinto de sobrevivência quanto o senso de orientação delas, dos irracionais, da glândula dos irracionais, ligada ao eixo magnético da Terra. Então, é o responsável tanto pelo sexto sentido deles, lagartos onde foi feito uma cirurgia na glândula pineal, ficam facilmente capturáveis, né? E quando eles estão bons, com a glândulazinha deles boa, é difícil de pegar, são bichos ariscos. E as aves de migração, os peixes que nascem num rio, viajam o oceano inteiro várias vezes, depois voltam para o mesmo rio, eles têm um radar de geomagnetismo. Como esses carros, essas picapes têm o Fluxgate, né, aquela bússola eletrônica com giroscópio, para estar sempre orientado na Terra, né, dentro do quadrado, né. A parte de fisiologia, em 1968, na ciência, foi a tese de glândula pineal transdutor neuroendócrino. O Porfírio falou de passagem, ela tem um sistema de transformar as informações neurológicas, neuroelétricas, né, vindas da pele, pelo calor, pela luminosidade, avisam o biorritmo, avisam lá dentro do corpo para saber qual é a hora de cada glândula trabalhar, que é o tal do marca-passo, marca-passo do relógio biológico do corpo. E a glândula pineal é o maestro, né, dessa orquestra endócrina, e ela é responsável pela produção de serotonina, que o pico é meio-dia, e pela produção de melatonina, que o pico é meia-noite. São os dois hormônios da pineal, sendo que melatonina somente a glândula pineal produz, serotonina tem outros órgãos que também produzem. Serotonina dá animação, disposição, bem-estar, né? E melatonina dá o sono profundo, né? Que é responsável pela regeneração dos tecidos orgânicos, é responsável pela fixação da aprendizagem,
da memória e também está relacionada diretamente com longevidade, a melatonina. E a melatonina também na parte mental está relacionado com racionalidade, aquele palavrão dos cientistas que eles traduzem por intencionalidade de consciência. Isso é bastante discutível, mas eu prefiro traduzir isso como a pessoa teve uma orientação racional, quer fazer uma coisa, faz certo e dá certo. Isso é intencionalidade de consciência. Eles não chegam a esse ponto. Eles pensam que é só as estruturas motivacionais do cérebro, coisas daqui de baixo, né? Que são impulsos, na verdade. Melatonina só foi descoberta na década de 60. E a melatonina regula a estimulação excessiva, a excitação da norepinefrina, que o Porfírio também falou, com a sensação de prazer, né? É um sistema que nós temos na base do cérebro chamado sistema de recompensa. E todo mundo, isso é um círculo vicioso. E quem faz essa balança é a serotonina, tanto que os remédios principais para a depressão, para a ansiedade e tudo mais, levam em conta a serotonina. E melatonina só a glândula pineal produz, tem melatonina no mercado, mas ninguém é capaz de acertar a dose da melatonina para servir como desenvolvimento do raciocínio. Só serve para tirar o atraso com relação a muito déficit de sono, essas coisas assim. Agora, melatonina diminui com a idade do pensador e aumenta com a evolução racional, quem está passando a se conhecer. Serotonina é maior em humanos do que nos irracionais e serotonina abaixa quando a gente está doente, ou seja, ela primeiro abaixa e depois a gente adoece, né? E os diagnósticos eu já falei: depressão, fadiga cerebral, ansiedade, distonia neurovegetativa, somatizações, fadiga cerebral, fadiga crônica, fibralgia, né? Isso tudo, distúrbios de sono, distúrbios do humor, paixão, vícios, dependências, fobias, obsessão, toque, compulsão, todas aquelas psicopatias estão relacionadas com baixa de serotonina. Os medicamentos eu já falei. Agora, é muito interessante uma pesquisa, para a gente finalizar, foi em 1998, Stanford, nos Estados Unidos, o pesquisador Stephen Kosslyn pegou vários médiums, na língua deles é psíquicos, né? E um irmão da ressonância magnética, PET, tomografia por emissão de prótons, e eles, quando estavam em transe, tinha uma altíssima concentração de eletromagnetismo na glândula pineal. Foi a prova definitiva que relaciona a glândula pineal com estados de consciência. E por último, que é para mim o mais importante, que chega na conclusão do racional superior, é a parte cultural. A glândula pineal está relacionada ao sétimo chakra, e o sétimo chakra vai para cima, é o único que é virado para cima, os outros são virados no plano horizontal, né? E isso tem relação em todas as culturas. No parte do judaísmo, eles usam o kippah, que é aquela touquinha, por vergonha do pecado original. O que é essa vergonha? Vergonha de não estar iluminado pela energia racional, né? E está relacionado também com Keter, da Cabala judaica, é o primeiro sefirote, que está relacionado com coroa. Coroa pertence ao reino, não pertence ao rei, né? Isso nós já falamos outras vezes em relação a tenda espírita Francisco de Assis. Os árabes usam a burca e o turbante da mesma forma como proteção para sua pineal. Os monges cristãos fazem aquela tonsura exatamente no lugar onde é o halo da glândula pineal, como sinal de humildade e obediência. Na África, eles dizem que ali é o Ori, o centro do Ori, onde se cruzam os odus da cabeça, os destinos pessoais, né? O destino do Sol e o da Lua. No kardecismo, a glândula pineal é relacionada com a antena dos espíritos, já há bastante tempo. Na Umbanda, eu já falei, as três coroas, a coroa de filho, de pai e de rei. No espiritualismo, eles relacionam a glândula pineal, o sétimo chakra, a mônada, centelha divina, ao puro espírito. E aí a gente chega até na física quântica, eles dizem que o observador quântico, o observador de si mesmo, está também ligado nesse ponto. E agora sim, finalizando, o racional superior, embora o Porfírio já falou, dá o salto quântico, né? Dá a conclusão, a perfeição da conclusão, Siddhanta, no sânscrito, é um habitante do mundo racional materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, é a energia racional que formatou aquela glândula pineal
com o seu karma anterior, com as suas habilidades e predisposições para agora, nessa fase, usar para ver se liga, né? É a sede do QI espiritual. O mestre falava em QI espiritual muito antes da ciência começar a falar, depois da virada do milênio. E é a ponte de comando das outras duas máquinas da cabeça, do pensamento e da imaginação. Essas outras duas máquinas comandam o campo biomagnético e esse campo biomagnético comanda o sistema imunoneuroendócrino corporal. Então, este habitante é quem volta para o mundo racional. Essa é a individualidade que estava perdida, né? Tem também um ponto nessa glândula pineal a desmaterializar. Cultura racional, universo sem desencanto. Agora que conhecemos a glândula pineal, sabemos que o desenvolvimento do raciocínio é para ativar esta terceira visão da glândula pineal. Não perca tempo com essa cultura racional, o livro Universo sem Desencanto. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção e salve.